Fala pessoal, Sargento Trader aqui, sejam todos bem-vindos a mais um e provavelmente último vídeo, né, onde a gente vai estar mostrando pelo menos operações abertas para vocês do Trader Tranquilão, porque como vocês sabem, a gente desde o início deixou claro que esse projeto teria 3 meses de duração, né, e esse é o último mês. Só que por que eu já estou falando para vocês que esse pode ser o último vídeo, pelo menos mostrando operações abertas para vocês? Porque o mercado ele tá muito difícil, ele está muito complicado de se analisar, está muito difícil de se operar, né? Quando a gente leva isso de forma profissional, a gente tem que reconhecer quando o cenário está ruim. E esse cenário ele está ruim, né? Isso não é nem vitimismo, porque se fosse a gente não estaria com boas análises como a gente fez aqui, né? Por exemplo, uma venda no Libra Dólar, uma venda no Audi SD, né? A gente está tendo todo um conceito analítico que a gente está levando bem a sério. Só que a gente tem que reconhecer quando as coisas estão puxadas, né? E o mercado ele está muito difícil. Vocês estão acompanhando, por conta desse surto viral. O mercado ele está muito sensível a notícias de possíveis vacinas, de possíveis produções em escala, o tempo que vai demorar. Tanto que no vídeo passado, no último vídeo, vocês viram, né, que eu falei que eu não prefiro ficar otimista com notícia. Eu não fico otimista com notícia relacionada a teste. Né, tanto que a empresa Moderna, né, que lançou essa notícia no mercado, falando que teve avanços positivos com a vacina, ela teve uma queda nas ações dela no outro dia de 10%, mais 3% em abertura em pré-mercado. Né? Então, somando os 10% de queda e os 3% de queda no pré-mercado, ela meio que somou aí uma queda de 13%, né, no outro dia. Então, subiu bastante, né? Ficou otimista com isso. Mas a gente tem que ser realista. A gente tem até aqui os dados, né, na plataforma que a gente opera, que é a XStation. A gente tem aqui atualizações sobre o vírus, a gente tem todas as informações aqui. E a gente tem só uma aba específica aqui só para isso. Aqui na plataforma, na aba de notícias. E o que é um teste com 8 pessoas, sendo que a gente tá enfrentando um vírus que o número de casos confirmados dele, né, já ultrapassou 5 milhões. Né? Então, o que é um teste de 8 pessoas perto de um número desse, né, de infectados? Então, como eu falei no vídeo passado, eu não prefiro ficar otimista com notícia. Não prefiro porque as projeções para a maioria das economias elas estão ruins. Né? Então, não tem uma coisa que a gente fale, nossa, realmente é uma bela notícia, porque não é. Notícia positiva relacionada à vacina é só notícia que já por exemplo, a empresa tal já está produzindo em escala vacina para o surto viral que a gente está enfrentando. Isso é uma notícia otimista, isso é uma coisa que pode deixar o mercado com os ânimos menos à flor da pele, mas não é o que aconteceu. Então a gente também está enfrentando outras situações, a gente está tendo uma possível volta da guerra comercial entre China e Estados Unidos, porque os Estados Unidos está liderando esse movimento anti-China, porque eles acreditam que a China não soube lidar direito com a pandemia, né? A origem foi lá e eles ficam culpando praticamente. Eles, eu digo, Donald Trump, né? Fica culpando a China segundo ele, a irresponsabilidade frente a essa situação que a gente está vivendo, que se alastrou para o mundo todo. E aí a China ameaça retalhar. A gente postou uma notícia ontem no Instagram falando que eles não aceitam esse tipo de prática, esse tipo de atitude vinda dos Estados Unidos e nem de ninguém, mas principalmente dos Estados Unidos, que está liderando o movimento anti-China. E deixaram bem claro que se tiver alguma sanção dos Estados Unidos, que é o que o Trump pelo menos parece que vai fazer em algum momento, porque ele é desse jeito, vocês sabem disso, eles já falaram que vão ter retaliações. E isso já deixou o mercado com aquela ideia de que a trade war pode voltar. E vocês viram que só o que esse evento no ano passado fez no mercado. Né? Tanto que na temporada passada a gente fechou no negativo. Por conta dessa dificuldade que a gente enfrentou na trade war. E agora a gente está vivendo um momento de pandemia, mais uma possível volta de trade war, né, que está preocupando o mercado. Então, além disso, a gente tem um possível atrito comercial entre Austrália e China, que é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque a Austrália e China são
fortes parceiras comerciais, né? E já está tendo casos, antes mesmo da pandemia, já teve uma situação onde a Austrália suspeitou de uma possível espionagem de uma gigante tecnológica da China, que é a Huawei, eu acho que é assim o nome dela, mas já teve uma suspeita por parte da Austrália, coisa que não deixou os australianos confortáveis, aí teve uma questão de né, desconfiar dos chineses, agora está tendo essa questão da China colocando tarifas de 80% praticamente sobre a cevada australiana, né, que o ministro da Agricultura, ou foi do Comércio, eu não lembro, foi do Comércio, se eu não me engano, disse que os australianos estão muito decepcionados com isso por parte da China, e a China ainda está mirando em outras coisas, né, em termos de que está sendo negociado, que é negociado entre a Austrália, para tarifar também, né, como uma forma de retaliação a essa questão da Austrália, né? Porque a Austrália também está questionando a China sobre como eles lidaram com o surto viral, né? Então talvez a gente possa presenciar, pelo menos é o que se especula, que a gente pode estar presenciando o fim ou a degradação de uma forte parceria comercial, né? E isso não é bom para o dólar australiano, e por isso que aqui, já comentando a operação que a gente tem aberta aqui no dólar australiano, a gente está vendido no dólar australiano por conta desse contexto de notícia e também por conta de contexto gráfico e técnico, né? Gráfico porque a gente pode observar aqui que a gente tem uma resistência forte em 0,65710, é uma região que o mercado tem dificuldade de passar, nas vezes que ele tentou ele não conseguiu, na primeira vez inclusive que ele chegou ele apresentou um forte movimento de queda, como vocês estão vendo aqui, até a região de 0,63695, né? Então, como eu teorizei com vocês em um dos vídeos, o mercado está muito misto. Ele não tem tendência, ele fica muito lateralizado, e a gente tem que ficar buscando vendas e compras em pontos de suporte e resistência, porque é isso que está acontecendo. E os movimentos de alta e de baixo que a gente vê são movimentos dentro das consolidações. E aqui vocês podem ver que a gente tem uma consolidação bem clara aqui, a gente não tem tendência aqui no dólar australiano. A gente teve aqui o movimento de onda zero, como eu marquei, a gente teve onda 1, 2, 3, 4 e 5, ABC correção, e a gente pode ver aqui que a gente fez uma venda num ponto bem interessante mesmo de preço. A gente até marcou aqui um padrão de candle, a gente pode ver aqui uma estrela, um martelo praticamente bem aqui no topo, logo no finalzinho dos movimentos de Elliott, e com um candle com fechamento abaixo da mínima. Então a gente vendeu em um ponto de resistência, a gente vendeu seguindo o sentimento do mercado, né, desse medo dos investidores com relação à China e à Austrália, e também a gente acredita que o dólar americano ele pode ser visto como um refúgio, né, e essas quedas que ele apresentou faz com que as pessoas pensem em comprar mais dólares, né, porque ele é ainda uma moeda de refúgio em momento de crise. Então o que a gente viu aqui foi, de novo, né, como vocês estão vendo, as nossas análises elas são precisas, porque a gente acreditou que o dólar poderia chegar a 99,100, e além de ter chegado lá, ele, após esse ponto que a gente acreditou que chegaria, ele começou a subir, né? Então o mercado encontrou suporte em 99,100, e ele já rompeu aqui essa consolidação que ele tinha aqui, nessa região, e já está apresentando um movimento ascendente. Agora a gente acredita que ele vai voltar lá para aquela região de 100.500, né, que é uma região que está apresentando uma forte resistência. Então essa é a nossa visão para o dólar americano. Esse aqui é o índice dólar, tá? Que a plataforma aqui da XStation disponibiliza. É muito bom isso, a gente ter o índice dólar como em uma plataforma, né? Eu acho que é um adianto de vida do que você ficar tendo que carregar uma página na web para ver como é que está o índice dólar, né? Então é bom aqui a gente já ter na plataforma dos ativos que a gente opera junto, né? Então aqui a gente já está vendo um cenário de altista para o dólar, né? Vocês estão vendo que já rompeu a consolidação e ele está seguindo aí, no meu ponto de vista, para buscar 100.500, a não ser que aconteça alguma coisa que faça com que o dólar enfraqueça no meio do caminho. E se acontecer, acredito que ele pode chegar aqui numa região de 100.120 ou 100.100. Eu vou colocar 100.120 porque acredito que é uma região que o mercado ele pode, talvez, né, se acontecer alguma coisa com o índice dólar, né, se aquilo que o tesoureiro que o
Tesouro americano falou sobre a economia, que se a reabertura econômica não acontecer, a economia ela vai ficar mais prejudicada do que já está. Ele falou uma coisa mais ou menos assim. Pode acontecer, né, do dólar americano se enfraquecer no meio do caminho. Mas eu acho difícil, porque nos Estados Unidos já está acontecendo a reabertura econômica, em vários municípios americanos já está acontecendo isso. Então acredito que não tenha ainda um motivo específico para o dólar americano desvalorizar no momento, né? A gente vê, por exemplo, outras economias, né, ainda sentindo impacto. Você vê, por exemplo, o Reino Unido. A gente fez uma operação de venda aqui. O Banco da Inglaterra já cogitando a ideia de deixar os juros negativo. Mas antes do discurso que foi feito, né, que foi essa semana, eles fizeram esse discurso falando que estão pensando na ideia de deixar o juro no negativo, mas eles estão pegando como base a decisão de outros bancos centrais para ver como que isso refletiu na economia. E segundo eles, isso foi bom para as economias que aplicaram, né, a ideia de juro negativo, mas não se sabe se lá vai ser a mesma coisa, né? Cada economia tem a sua peculiaridade, então eles estão analisando. Só que antes mesmo disso, eles já tinham vendido, o Banco da Inglaterra já tinha vendido títulos a juro negativo, né? Então, eu acredito que o que isso significa? Significa para mim que eles não estão apenas olhando, né, como é que é, eles já estão praticando de pouco em pouco, né, para ver se é uma coisa que é realmente boa ou não para a economia britânica, né? Mas não foi ainda oficialmente divulgado pelo Banco Central, pelo Banco da Inglaterra, se eles vão deixar o juro negativo. Eu acredito que na próxima reunião eu acho que na próxima decisão, sem ser essa, mas na próxima decisão, né, sobre política monetária, sobre taxa de juros, eu acredito que eles vão deixar o juro negativo mesmo, porque a economia britânica, o Boris Johnson, ele prorrogou, né, ele aumentou o período de isolamento, ele fez algumas flexibilizações, mas nada relacionado fortemente à indústria, é mais aquelas coisas cotidianas, sabe? Você pode sair, pode andar, pode não sei o que lá, mas respeitando, sabe? Aquela coisa, nada muito relacionado à indústria, né? Então, acredito que isso é ruim para a Libra, né, e pode fazer com que as pessoas... e essa ideia de juro negativo é uma coisa que não agrada investidor, não agrada mesmo. Principalmente investidor que tem título público, bonds de uma determinada economia. Isso é uma ideia que não é interessante para eles, porque vai demorar mais para o dinheiro rentabilizar, né? Então, eu acredito que o dólar americano nesse momento, né, e no momento que não está cogitando a ideia de juro negativo, né, está propondo, já tem plano de reabertura econômica, eu acredito que o dólar frente à Libra vai se fortalecer por conta disso, né? Porque já disse que não cogita a ideia de juro negativo e o outro disse que cogita. Então, nesse cenário de taxa de juros, eu acredito que o dólar tem vantagem e é por isso que a gente está vendido aqui, né? A gente está vendido na Libra, porque saiu também uns dados muito pessimistas na Libra sobre inflação, desemprego, pedido de seguro-desemprego. Foram pedidos que, como eu falei para vocês, superou a expectativa do mercado. Não sei se vocês lembram, mas eu falei que iria superar as expectativas do mercado, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui logo. Eu comentei que poderia sair pior do que o mercado estava esperando. Hoje, inclusive, a gente teve notícias ruins, ó. A gente teve venda a retalho de abril, né, lá no Reino Unido, e está aqui, ó, negativo. Pior do que o mercado foi o negativo que o mercado estava prevendo, mas ele saiu pior, né? O mercado estava prevendo 22,2%, saiu 22,6%. E, né, no outro dado, o mercado estava esperando 16% e saiu 18,1%. Então é bem pior mesmo do que o mercado estava esperando. Mas deixa eu ver aqui a notícia que eu queria falar com vocês. Sobre o desemprego aqui. Lembra que eu falei para vocês, pedido de seguro-desemprego, acredito que vai sair pior do que o mercado está esperando. E saiu pior do que o mercado estava esperando. O mercado estava esperando 676,5 e saiu 856,5. Né? Então é muito pior do que o mercado estava esperando. Tá? Então a gente está vendido na Libra, acreditando que pode chegar a 1,21, né? 0,91. A gente está acreditando que a Libra pode chegar aí. E a gente está acompanhando, né? A gente vai ficar de olho nisso daí. A gente viu que a Libra está no canal de baixa aqui, ó. Se ele continuar nesse canal de baixa, ele pode ir até além, mas por precaução, né? Porque tem aqui aqui foi a partir daqui que o mercado apresentou esse movimento de alta, né? A gente tá
está prevenindo colocar alvos muito longos, né? Então a gente colocou um alvo aqui, ó. A gente tá de olho nessa região aqui que o mercado, né, deu esse impulso de alta, então a gente está esperando que o preço ele pode chegar aqui e talvez aconteça alguma coisa com o dólar americano até lá, a ponto de deixar a moeda americana mais fraca frente à libra, pelo menos até chegar a essa região. Pode acontecer, né? Porque nesse momento de crise é muito difícil a gente saber, né? Acreditar em altas permanentes ou muito por um período muito longo. Mas enfim, a gente está acreditando ainda na desvalorização da libra por conta de cenário de juros, né, negativos que o Banco da Inglaterra já está cogitando e também por conta dessa dificuldade que o mercado teve de romper esse canal de baixa, né? Então não está tendo tanta demanda assim pela libra, né, libra esterlina, está tendo mais pelo dólar, ainda mais agora aflorado por essa questão, né, dessa briga comercial com a China, né? E a gente está vendo que a libra frente ao dólar ela está rompendo suportes, né? A gente já rompeu a LTB, que vocês estão vendo que tá, a LTA, né, que vocês estão vendo que está marcada aí. Já rompeu aqui esse primeiro suporte, né? Já rompeu aqui o segundo suporte, né? Esse outro suporte aqui, ó, já foi rompido também e está em queda, né, gente? Então vamos deixar a operação aí aberta rodando para ver o que vai acontecer. Por enquanto a gente está com o lucro flutuante aqui de um pouco mais de 4 dólares aqui nessa operação, tá? Então vamos deixar rodando aí essa operação. Dólar australiano também a gente vai deixar rodando aí a operação, né? Porque a gente viu o contexto fundamentalista, a gente viu no gráfico, a gente usou até o RSI aqui nos casos para ver se tinha alguma conveniência com o gráfico e a gente vê aqui uma divergência, ó. Aqui a gente vê, no gráfico a gente vê topos e fundos, a gente vê topos maiores, né? Aqui no gráfico. Só que no RSI, né, que é o indicador de índice de força relativa, a gente vê aqui um topo menor do que o outro, então a gente vê uma correlação, uma divergência e um padrão de candle aqui, a gente vendeu e por enquanto a gente está no positivo aí, né? E na operação aqui do australiano a gente está com acima de 5 dólares de lucro, né? Então vamos deixar essa operação aberta aí e acompanhando. Qualquer coisa a gente move o nosso stop para se proteger de um prejuízo maior, né? Então é isso basicamente. EURUSD a gente não fez nada, né? EURUSD a gente tinha feito uma análise, né? Mas a gente fechou a operação e não deu muito certo, né? A gente fez a projeção foi essa aí, ó. A nossa estratégia, né? Chegou aqui, mas ela tinha, quando a gente abriu a operação, a gente tinha aberto a operação nessa região aqui, ó. Nesse candle que retraiu tudo, então foi perigoso a gente manter aberto, porque a gente acreditou que poderia nos estopar, né? Mas não nos estopou e aí de novo, tá aquela coisa, ó, chegou na resistência, agora o euro tá caindo, eu acredito que vai bater aqui embaixo, aí depois vai subir de novo, porque o mercado tá assim. E o USD-IN, né, a gente pode talvez pensar em compra aqui no USD-IN, porque, né, a gente estava comprado, lembra que a gente fechou a operação aqui? Pois é, mas o dólar disparou frente ao iene, chegou a bater 108, porque o Banco Central do Japão anunciou lá uma reunião inesperada para hoje, né, para sexta-feira. E aí, né, com as notícias ruins que está saindo lá do Japão, para quem acompanha a gente lá no Instagram sabe, só tem notícia pessimista para a economia japonesa. A gente não aproveitou essa alta, né? A gente fechou a operação, infelizmente. E aí agora a gente pode pensar numa compra aqui agora, né? Porque a gente está vendo que já chegou aqui numa região de tá no canal de alta, né? E ele está apresentando aqui padrões de candle, né? A gente tem uma rejeição aqui. A gente tem uma rejeição aqui. A gente teve essa figura aqui interessante, né? E agora a gente está tendo uma outra figura aqui, ó. Então a gente pode pensar em abrir uma operação aqui acreditando na valorização do dólar, né? Na contínua valorização do dólar frente ao iene japonês, né? Então é uma coisa que a gente pode estar pensando aqui agora, né? Que está interessante esse cenário, né? E como o índice dólar está em alta, a gente pode aproveitar mesmo para fazer uma operação de compra aqui, tá? E eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer aqui agora. Acredito que está num cenário interessante aqui. Então a gente vai fazer uma ordem de compra aqui, vamos ver se a gente aguenta, né, com o lote de 0.02.
Não, vamos colocar um lote de 0.01 mesmo, para não ficar muito exposto. Fazer uma compra aqui, ó. Então pronto, a gente pagou um spread aí meio carinho, mas tudo bem. E aqui a gente vai colocar o nosso stop aqui abaixo, né? E vamos deixar aí, vamos deixar a operação rodando, vamos deixar sem alvo, tá? Por enquanto. Deixar ela subindo aí para ver o que vai acontecer. E o ouro a gente está distante, né? A gente só tá, o gráfico do ouro só está aqui para a gente ter uma base, né? E o ouro a gente está olhando aqui, mas a gente não está se expondo muito no ouro, porque né, é um ativo muito caro para se negociar. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não tem muita coisa para complementar. Eu espero que vocês estejam se protegendo aí desse momento difícil de mercado. Recomendo que vocês pensem, se vocês tiverem ruins também nesse momento, pensarem em se afastar um pouco do mercado, que realmente está muito complicado, o psicológico ele fica muito abatido, porque é muita operação negativa e você tenta sair no positivo e não consegue. Eu sei como é que é isso, porque é exatamente como eu tô, não vou mentir para vocês, né? É a primeira grande crise que eu pego, eu nunca vi uma coisa dessa. Então a minha inexperiência em crises propôs esse resultado negativo também. Isso é uma coisa que eu tenho que assumir. Então é bom que a gente assuma para a gente saber a hora de parar, né? Então eu mesmo não quero mais ficar me expondo nesse mercado desse jeito. Então essas operações aqui são as 3 últimas operações que vocês provavelmente estão vendo do Trader Tranquilão, ok? Então é isso. Eu vou deixar o link das redes sociais aqui na descrição, Instagram, Facebook, vou deixar tudo aqui para vocês darem uma olhada. Para quem quiser falar com a gente sobre possível treinamento, né, particular, que é uma coisa que a gente está adotando, é só me seguir lá no Instagram e me chamar no direct que a gente conversa, tá? Vou deixar o link da corretora, né, responsável por essa plataforma aqui que a gente está usando, que é muito boa, sinceramente. Estou sendo bem sincero, eu gostei muito dessa plataforma. Essa aba de notícias é muito boa, às vezes eles colocam umas análises aqui. Tem recomendações de compra de bancos, traz e tal, quer dizer, bancos financeiros, né, que trabalham com análise e tal. Isso é uma coisa interessante dessa plataforma. Tem também as análises deles, então recomendo que vocês olhem aqui porque vale muito a pena, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo e fui!